Oi, Alô, alô, Léo. Boa tudo bem? noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem? Maravilha. Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Beleza. Eu estava lá no Maravilha. perfil, Eu sei, tava no meu perfil, né? aí vá para o outro perfil, ele deve estar se arrumando ali alguma coisa. Ué, tá demorando demais, vamos ver aqui. E aí, tudo Ah, bem? tudo ótimo e contigo, Léo. Como é que tu estás? Tudo bem. Léo, tenta aí pra Berlés. O que que tua? Alô, alô. Alô? Tá trancando um pouquinho aí, né? Tá Tá me trancando ouvindo bem? bastante. A minha internet tá bem ruim. Eu tentei pela 4G. A minha aqui tá boa, Tá me ouvindo? gente. Tá. É aqui pra mim que tá bem ruim. A minha internet ficou bem prejudicada depois do temporal, mas eu tô te escutando bem, tá? Queria que tu falasse pra galera aí quem é o Léo Berlés. Quem é o Léo Berlese, né? Quem é o Léo, o que, que ele faz, qual é Isso. a formação, para a gente seguir aí uma estrutura dentro do pessoal entender o que, que é inteligência emocional, como é que tu chegou a ter esse conceito, como é que tu fundou o Conexão, mas falar bastante de inteligência emocional nesse momento, que eu acredito que seja uma habilidade necessária a ser desenvolvida, principalmente nessa quarentena, né? Não sei, eu quero ouvir de ti aí. A palavra está contigo. Bom, então eu sou essa metamorfose ambulante, né? Muito legal até essa pergunta de quem a gente é, depois que a gente faz um curso de programação neurolinguística, né? Porque a gente tende a dizer quem é pelo nome, características, mas eu acredito que cada um de nós é o que é, né? Em função de dois processos principais, assim. Um é uma combinação genética, né, entre um homem e uma mulher, isso determina nossas características físicas, internas e externas, a cor do cabelo, a altura, a cor de pele, tudo isso. E também nós somos o que somos em função de todas as nossas experiências, né? A partir do terceiro mês de gestação, segundo alguns cientistas aí, a gente começa a captar informações e começa a fazer uma interferência no nosso cérebro. E depois que a gente nasce, essa interferência ela é muito maior, né? E a gente, em função de um fenômeno chamado plasticidade cerebral, a gente vai construindo crenças, comportamentos, gostos. Então, nós somos o resultado disso tudo. E, de uma Show! maneira mais comum, né? Eu sou filho de um militar e uma professora, pedagoga, irmão de pedagoga também. Então, eu fui criado nesse clima de educação. Então, desde pequeno, né, eu já ouço falar sobre Piaget, Vygotsky, né, tudo isso. E depois acabei fazendo a faculdade de educação física e estudei mais ainda educação. E logo depois da minha faculdade de educação física, durante até a faculdade de educação física, eu fui para a área de eventos e buscar mais conhecimento em áreas que eu não tinha muita noção, como marketing, financeiro, administração. Acabei fazendo o Empretec, um curso muito bacana que eu indico para muitas pessoas, né? De uma forma bem resumida, assim, o Empretec é uma faculdade de administração em uma semana. Óbvio que não tem como fazer isso, né? Mas é uma imersão em uma semana, a gente abre uma empresa e trabalha as 10 características dos principais empreendedores. E depois que eu fiz o Empretec, eu fiquei muito impactado com essa história de treinamentos, né? E aí eu busquei e comecei a fazer vários cursos, até que eu fiz um curso de um final de semana, muito. E antes de acabar esse curso, eu pensei assim, eu quero trabalhar com isso, né? Já durante aquele curso, eu já quero ajudar outras pessoas, né? Como eu tive esse ganho para minha vida nisso. E aí eu fui me qualificar com cursos de coaching, de PNL. Comecei a trabalhar em uma empresa que trabalhava com esse tipo de treinamento. E essa empresa chamou, né, para dar uma consultoria um cara que é um dos pioneiros aí no Brasil, na área de treinamentos, que se chama Massaro Gata. Aí eu conheci o Massaro Gata em função disso.
E aí fui para São Paulo fazer a formação com ele lá, o curso de treinadores. Fizemos uma parceria e trouxemos para Porto Alegre o Conexão Alpha, né? E durante 7 anos, vai fazer 8 anos agora o Conexão Alpha, nós treinamos aí mais de 5.000 pessoas com treinamentos de alto impacto, de inteligência emocional e também curso de coaching e programação neurolinguística. Esses cursos aí são ótimos, são ótimos, são ótimos. Recomendo. Tem um pessoal aqui, tem colegas aqui, tem pessoas também que, né, são admiradores do teu trabalho. Eu te confesso, querendo só, né, assim, que eu levo bastante das coisas que eu aprendi contigo hoje para minha vida. Inclusive, dentro do canal aqui tem um vídeo que eu falo sobre a famosa empatia, entre aspas, que eu levo também bastante isso que tu comentou, assim, né? Seríamos nós aqueles que eles são se tivéssemos vivido aquilo que eles viveram. Então, realmente, às vezes eu tento... Claro que eu sei que o julgamento ele é inconsciente, né? Mas antes de externalizar alguma coisa ou antes de botar isso gravado em pedra, eu sempre tento imaginar o que aquela pessoa viveu, né, na infância dela, que tipo de experiências ela teve, para exatamente poder praticar isso de uma maneira não tão pesada, assim. Eu tento entender, né? Tentar entender, eu acho que é um canal para que a gente tenha melhores conexões. Deixa eu te fazer uma perguntinha. A Andréia e a Daisy. Andréia, Deise, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente entrar assim, na inteligência emocional. Como é que foi a tua infância, Léo? Hoje eu sei, a gente é reflexo daquilo que a gente viu na infância. Mas teu pai ou tua mãe eram pessoas que queriam que tu fosse o quê? O que tu sonhava ser lá, o Léozinho? O que ele queria ser quando ele crescesse? Então, o meu pai militar, né? Meus irmãos já tinham entrado no exército. Só dar um oi aqui para o Rafa, para a Monique, que também são alfas. Léo Correia, grande ser humano, foi meu aluno. Hoje, colega aí de profissão também. Que bacana, que bom ver o pessoal aí. O Rafa Jardim também, bacana. Então, eu filho de militar, né? Meus 2 irmãos mais velhos tinham feito CPUR, um estudou até no colégio militar. Então, aquela história de militar, para mim, foi desde o início. Então, o meu sonho desde pequeno era ser marinheiro. Olha aí, olha aí. Era uma história militar, mas dentro da marinha, né? E acabei não indo para essa área. E os pais não faziam nenhuma pressão assim do que a gente queria, cada um o que quisesse, né? Nunca teve esse tipo de pressão de querer que o filho fosse. Acho que o meu irmão mais velho, só o meu pai queria que ele fosse militar, e botou no colégio militar e tudo, mas eu não tive essa pressão assim dos pais. Show. Tem que ser alguma coisa. E minha pergunta para ti assim, por que a educação física? Porque tu queria ser atleta, alguma coisa desse tipo, não conseguiu e acabou indo para educação física ou... Eu sempre gostei muito de esportes, né? Vários. Nunca fui bom em nenhum esporte, mas sempre gosto de vários esportes. E aí, logo que eu terminei o ensino médio, foi a primeira opção, assim, foi fazer educação física. E show de bola. Foi muito legal e acabei indo depois pro lado da educação, assim. Léo, explica pra galera agora que não conhece inteligência emocional. Assim, eu quero que tu primeiro saliente, por que tu acha a inteligência emocional tão importante? Por que inteligência emocional é importante? E depois entra não sei, o que é inteligência emocional? Então, a inteligência emocional ela é muito importante porque ela está junto de quem a gente é, né? Nós somos o que somos em função das experiências que a gente teve. E as experiências que a gente teve na vida, elas geraram emoções, né? E essas emoções, elas impactam naquilo que a gente gosta, do que não gosta, naquilo que a gente sente medo, naquilo que a gente mais busca na vida. Então, as emoções estão muito ligadas, né, a quem a gente é. E entender esse processo emocional é muito bom para a gente ter uma vida com uma melhor performance, para a gente ser mais feliz, para a gente se dar melhor com as pessoas. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental. E mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar sobre inteligência emocional, ela tem um certo nível de, né? Todos nós temos um certo nível de inteligência emocional, mesmo que nunca tenha ouvido falar nisso, né? Porque a gente sabe que quando a gente está brabo, acontece um determinado processo. Existem crianças, né, que sabem que o melhor momento para pedir um presente para o pai é depois que o time do pai ganha, né? Então, isso é inteligência emocional. Só que tem crianças que não têm essa noção, né? Consciência, né?
algumas são filhos de pais fanáticos por futebol, não fizeram essa conexão. Outras já têm essa ideia e se aproveitam disso. Então, todos nós aí, tem gente que lida bem com a raiva, não lida bem com a tristeza e vice-versa. Então, cada um de nós tem um certo nível. A experiência, né, empírica da gente vai promovendo esse desenvolvimento. Mas quando a gente vai fazer algum treinamento, quando a gente lê sobre inteligência emocional, a gente consegue trazer informações ao livro do Daniel Goleman aí. Esse é o livro que deu bom para o mundo, assim, na inteligência emocional, né? Aqui no Brasil, nessa época, se utilizava o termo maturidade emocional. E a partir do Daniel Goleman, né, vieram vários outros livros, cursos. Não foi o primeiro, mas foi o precursor, digamos assim, né? E ele não foi ele que inventou isso também, sim. Ou de outros autores e tal. E principalmente ele escreveu esse livro baseado em 2 neurocientistas que estavam estudando o funcionamento do sistema límbico em animais, né? Então eles conseguiram ali falar do que acontecia no cérebro dos animais e com o nosso. A inteligência emocional, já entrando no conceito, né, é a capacidade que a gente tem de entender, de compreender como as emoções impactam, né, na nossa vida. Então, para a gente começar a falar de inteligência emocional, uma boa dica, né, é a gente considerar que nós somos 2. Né? Nós um lado racional e um lado emocional. Tá? E não é que está um lado direito ou outro esquerdo, a parte mais distal é o racional, principalmente no pré-frontal. Dentro do nosso cérebro está a parte emocional. Então, quando a gente vive, a gente tem lá coisas que a gente acredita, né, de forma racional, pela nossa experiência, e tem coisas que a gente gosta mais ou menos, tem coisa que gera mais medo, mais vontade de buscar. E esses 2, eles estão sempre interagindo, o lado racional com o lado emocional. Então, por exemplo, esses tempos um amigo meu me perguntou, olha que interessante, né? Ele me perguntou, Léo, o que tu acha de MMA? Né? As lutas e tal. Aí eu respondi para ele assim, olha, o meu lado racional acha um absurdo que 2 pessoas, né, fiquem ali se machucando, gerar até uma concussão, tem um que explica bem isso. Tá? Quando o nosso cérebro, diferente do pica-pau, tá? Ele não foi projetado para levar pancada. Né? Então, se uma pessoa fica levando pancada, seja boxe, qualquer luta, seja no futebol americano, né, que tem um filme que explica isso, a gente pode promover um problema sério e depois de anos, né, perder faculdades mentais, né, em função dessa concussão. Então, o meu lado racional acha um absurdo. Mas, desde pequeno, né, os guris, né, principalmente os guris gaúchos, brincam de lutinha e tal. Então, tem esse componente emocional que faz com que eu sinta uma coisa legal quando eu vejo uma luta. Né? Então, eu respondo isso de 2 formas. Olha, meu lado racional acha um absurdo. Meu lado emocional sente prazer com isso. Tá? Então, é muito bom a gente ter 2 em 1. Tá? Dessas 2 partes que a gente tem. Então, quando a gente está, por exemplo, pensando de forma negativa, se a gente lembrar, olha, eu estou agora sentindo tristeza, em função dessa tristeza eu estou pensando negativo, então eu não vou resolver problema agora. Né? Então, é uma grande dica, né, para a vida da gente, a gente entender como que a gente é influenciado com as emoções, né? Que tipo de emoção leva ao quê? O que acontece comigo quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto alegria, quando eu estou feliz, o que acontece? E aí a gente tem uma interferência do racional no emocional e no emocional no racional, o tempo inteiro. Quem é que ganha esse jogo aí? Depende do desenvolvimento de cada um. Então, existem pessoas que a gente pode até chamar de pouco evoluídas, né? Que elas não se dão conta que estão muitas vezes sendo influenciadas pela emoção, né? E de forma negativa fazem coisas que se arrependem depois. Algumas pessoas mais evoluídas, seja com uma boa educação, seja com curso, livro, vídeo que assistiu, essa pessoa pode ter consciência que aquela emoção está agindo e ela faz alguma coisa para aquela emoção não agir ou agir mais se é uma coisa positiva. Né? Então, como é bom
uma palavra-chave dentro do desenvolvimento da inteligência emocional é consciência. Ter consciência que nós temos uma parte racional e uma parte emocional. Parece meio contra... Dizer assim, não é normal, vamos usar esse termo, eu sempre falo assim, é tu te analisar como que tu está te sentindo naquele momento para que tu não tome ações ações impulsivas, né? Ações, assim, às vezes tu tá com raiva e tu fala algo e tu pensa, putz, por que eu falei isso? Eu acho que é legal tu pensar assim, cara, vai sair alguma coisa, qual é o sentimento que eu tô agora? E às vezes esse controle, né? Eu acho legal porque eu desenvolvi isso, claro, através dos cursos e hoje eu converso muito com a minha esposa de a gente poder não fazer as coisas de cabeça quente, não dizer as coisas, né, que possa vir a magoar um ao outro. E eu tento manter esse controle, claro que ainda sou um bebê, eu tô, né, engatinhando nisso, mas eu vejo como é legal tu ter essa consciência nos momentos exatos para tu... Esse tempo, por exemplo, uma mulher bateu no meu carro e eu não saí daquele puto, sabe? Aquele negócio intuitivo, aquele negócio instintivo, assim, pô, tu bateu no meu carro. Não, eu olhei para ela, olhei para o carro, aí ao invés de falar alguma coisa, eu perguntei para ela, tu estás bem? Né? E aí isso gera uma quebra de estado, porque a pessoa já vai sair dali pronto para me xingar, né? Exato, e eu acho muito interessante tu tocar nesse assunto, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então tu dizer assim, cara, eu tô às vezes aqui, eu tô meio triste, eu tô dizendo, não, só um pouquinho, né? Vamos levantar esse astral, vamos botar aqui uma música, vamos botar um vídeo motivacional para poder levantar o moral e a gente voltar ao nosso estado que é de energia em alta, né? Sim. Tu me ouve? Tá me ouvindo bem aí? Bem, muito bem. Não precisa botar fone. Eu que precisei botar fone por causa dos ruídos externos. Tá. Então, outra coisa muito importante dentro da inteligência emocional é a gente entender que a parte emocional funciona como um mecanismo de recompensa e punição. Tudo que a gente faz na vida, ou a maioria das coisas que nós fazemos, a gente faz por interesse. Tá? Nós somos seres interesseiros. Que interesse é esse? Sentir prazer ou fugir do desprazer. Então a gente faz as coisas ou porque a gente quer fazer ou porque tem que. Então isso é muito interessante para a pessoa se automotivar também, para ela entender, né, o que lhe motiva e ela trazer essas informações, né? E tem um termo que o Anthony Robbins usa que eu acho fantástico, que é ativação de propósito. Todos os dias a gente deve lembrar do porquê que eu quero atingir aquele objetivo. Né? Isso faz com que a gente tenha uma sensação de mais força para atingir os objetivos. Né? Então, tem gente que é muito... A nossa educação é assim, né? Ou os pais nos motivam, faz para não apanhar, faz para não perder um brinquedo, ou faz para ganhar algo. E show de bola. É um presente para ganhar carinho, para ganhar reconhecimento, né? E quando a gente educa uma criança mais de forma reativa, né? Mais na punição do que na recompensa, a gente tende a estar contribuindo para um adulto que vai agir na sua vida só quando tiver uma coisa eminentemente... Léo, dá uma pausada aí que eu acho isso demais, isso que tu fala, porque o impacto que a maneira como a gente conduz as pessoas na infância influencia no futuro delas no adulto. Então, por que eu tô te pedindo para te pausar? Pessoal, que tá aí na live, tem 17 pessoas aqui nessa live agora. Manda um aviãozinho para um amigo, manda um aviãozinho para quem pode estar agregando na vida dele, tá contribuindo na vida de alguém, tu tá semeando quando tu entende. Porque imagina se uma pessoa sair dessa live aqui e dizer assim, cara, eu não entendia por que eu agia dessa forma, realmente eu nunca parei para ver a maneira como meu pai me tratava e hoje eu vejo que eu tenho um comportamento X, ou, né, ou é ruim, ou é bom, enfim, né, a maneira como cada um vê. Mas pega o aviãozinho aí, pessoal, manda para um amigo, chama mais alguém para essa live, pessoal. Realmente o que a gente está vendo aqui, a gente está tendo a oportunidade de beber de alguém que estudou muito sobre isso, né? E não foi barato, né, Léo? Eu falo, se as formações já tem um valor assim que eu acho válido, imagina para se tornar um head trainer, então contribui na vida de alguém. Tá, Léo? Obrigado, desculpa te interromper, mas eu queria mesmo que as pessoas chamassem mais alguém para beber desse conhecimento aí. Ótimo. Bom, então, como é legal a gente na posição tanto de adulto, né, e se autoconhecer, quanto na posição de pai, de professor, né, como é legal
a gente motivar muito mais, né, pela recompensa do que pela punição. Então, hoje eu sugiro a muitos pais e professores que, quando a criança faz algo errado, não se importar muito. Sinalizar que está errado, mas não dá tanta ênfase. Agora, quando ela fizer certo, aí sim, né, elogiar bastante, elogiar na identidade. Isso vai impactar mais e vai fazer com que... vai contribuir, né? Claro que não é só o que os nossos pais falam que determina os nossos comportamentos, é uma série de coisas, os filmes que a gente assiste, a nossa cultura, os nossos amigos, as experiências, os traumas, as coisas boas, as frustrações que a gente tem, tudo isso interfere na nossa maneira de ser, mas existe uma tendência aí a gente ser mais proativo ou reativo. Então, hoje em dia, é raro da gente encontrar um colaborador que supera a expectativa do seu chefe. A maioria das pessoas são contratadas para trabalhar por um salário, chegar em determinado horário, e a maioria faz aquilo que foi contratada ou abaixo, né? Poucas superam. E isso está impregnado, infelizmente, na nossa cultura. E uma das coisas que eu gostaria de fazer nesse mundo, assim, deixar meu legado, principalmente nesse sentido, assim, influenciar mais pessoas, professores, pais, para que educassem muito mais com a recompensa do que com a punição. E aí aqueles que são educados mais pela recompensa tendem a ser proativos, tá? Pessoas que querem fazer antes, pessoas que querem superar as expectativas. E isso é um ganho para todos. Muitas pessoas acham assim, eu não vou chegar mais cedo, eu não vou fazer a mais, porque quem está ganhando com isso é o dono da empresa. É um grande erro, né? Porque pode ser que num determinado momento o dono da empresa esteja ganhando a mais, né? Esteja ganhando a mais. Mas logo depois a gente entende que a gente fica mais eficiente, que a gente consegue dar um melhor e daqui a pouco a gente é contratado para... a gente recebe uma... promovido, né? Muitas pessoas hoje são contratadas pelo seu currículo, né? Pela parte racional. E demitidas pelas suas atitudes. Pelas experiências e são demitidas ou, né? Promovidas por suas atitudes. Exatamente. Então, Show. como a gente ter esse programinha da proatividade instalado? Eu gosto muito de Napoleão Hill, né, Léo? E ele fala o seguinte, que existe uma recompensa equivalente. Então, sempre que tu fizer mais do que tu foi pago para fazer, talvez tu não seja até recompensado naquela hora, naquele momento, ou como tu espera. Mas uma hora ou outra, né, que o Napoleão Hill gosta muito disso, e tu vai colher os frutos onde tu semeou. Porque, querendo ou não, tu fez um bom trabalho. E as pessoas veem isso. Parece que não, mas as pessoas estão sempre vendo, né, o que tu tá entregando para elas, mesmo que ela não tenha para te recompensar naquele momento. Em algum momento tu vai colher os frutos disso. E dependendo das tuas crenças, tu já tem esse ganho na hora, né? Porque eu acho que o melhor reconhecimento que existe é o da gente com a gente. Então, tipo, eu não precisava ter feito, mas eu fiz. Parabéns para mim, né? Show de bola. Então, nesse momento, tu já pode ser recompensado, dependendo das crenças que tu tem, né? Então, como é legal a gente fazer isso, que às vezes pode ser mais cansativo, a gente tem que acordar mais cedo, tem que se esforçar um pouco mais, mas é como se fosse, eu gosto de fazer uma analogia com musculação, né? Se tu usar mais, se tu fizer mais, tu vai ficar mais forte, né? E num outro momento ali tu vai usar pouca energia para fazer uma coisa grande. Então, como é bom a gente entender isso, tanto na questão de esforço, quanto de inteligência, né? Existem pessoas que com uma determinada inteligência precisa de 1 hora para resolver o problema. E tem gente que resolve aquele problema em 5 minutos, né? Porque a pessoa já tem mais... Está mais exercitada. Está mais exercitada. E tu é um cara, assim, bem rápido no raciocínio. Obrigado. Né? Obrigado. Então, como é legal a gente treinar. E como é que a gente treina isso? Lendo livros, fazendo treinamentos, cursos, experiências, né? Eu tive grandes experiências trabalhando com eventos. E evento, ele nunca é um igual ao outro, né? Então, tu tem que saber lidar, tu tem que saber improvisar, mas tu não pode viver improvisando. Tu tem que ter ali uma boa base, né? Uhum. Aí depois os outros acham que tu tá improvisando, mas não, é a tua bagagem, né? Sim.
né? Então, Tu já tem um checklist, né, Léo? Tu já leva um checklist contigo e até aquilo que pode acontecer de eventualidade pode já ter acontecido em outro. Então, tu tem já um método corretivo para aquilo que para alguns, nossa senhora, olha só o que está acontecendo. E tu, não é a primeira vez. Eu já tenho aqui um atalho, eu já sei uma ferramenta para que isso sane de forma mais rápida, digamos assim. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu trabalho já com desenvolvimento pessoal, digamos assim, pessoal, né? Digamos pessoal mesmo, há bastante tempo. E dentre as pessoas que eu já treinei nas equipes que eu passei, eu vejo que o medo, ele é presente, quase sempre presente na nossa vida. Eu queria que tu explicasse para o pessoal, de uma maneira didática ou da maneira como tu achar melhor, tem como eu eliminar o medo, digamos assim? Ou eu tenho que aprender a conviver com ele e é isso mesmo, é por aí. Como é que é esse negócio? Assim? Porque eu vejo assim, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo daquilo dar errado, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Como é que a gente consegue trabalhar principalmente com o medo, digamos assim? Então, primeiro, medo não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente sente, tá? Só o fato de mudar essa palavrinha... Eu sinto. Boa. Tô te ouvindo melhor agora. Muito melhor. Legal, ótimo. Então, o medo é uma emoção, tá? Que acontece. Não é assim, eu carrego um medo. Não, o medo acontece. Bom, por que o medo acontece? Por proteção. Tá? E que bom que a gente sente medo. Se o ser humano não sentisse medo, ele duraria menos tempo. Tá? Então, a função biológica do medo é te proteger. Muito bem. Só que às vezes acontecem fatos na nossa vida que uma parte do nosso cérebro entende, tá, que a gente está correndo um risco e aí ela guarda aquelas imagens, aqueles estímulos ali e quando aparecer aquilo no futuro, tá, essa pessoa vai sentir medo. Então, por exemplo, quando a gente nasce lá, bebezinho, vem um leão, a gente não sente medo. Tá? A gente aprende a sentir o medo. Tá? Sim. Então, que bom, num futuro, né, se eu tiver, eu não vou passar bem pertinho de uma jaula de leão ali, porque senão o leão pode me morder e tal. Então é bom eu sentir esse medo por proteção. Bom, então tem essa parte boa, principalmente medo em relação à questão física, mas tem a parte ruim, que é o medo social. Tá? Então o medo físico ele é maravilhoso e ele serve para que a gente não morra, não se queime, não se corte, não se machuque. Agora, o medo social é quando, por exemplo, né, a gente aprende a sentir medo, vai apresentar um trabalho na escola. E aí, ou não estudou direito, ou a professora é muito braba, a gente vai apresentar e a professora nos xinga na frente dos outros. Pode acontecer que o nosso sistema guarde aquilo ali, tá? E no futuro, quando eu estiver prestes a falar para outras pessoas, o que vai acontecer? Eu vou sentir medo. Tá? Então, esse é o medo social, que ninguém nasce com ele é ensinado, ele é condicionado, né? Show. Que nem animalzinho mesmo, tá? E essa parte comportamental vem lá de vários autores, né? Mas principalmente Pavlov, que estudou essa questão de estímulo e resposta, tá? Então, quando uma pessoa sente medo de falar em público, que é o maior medo, né, social, né, do mundo, tá? Como que ela faz para não sentir mais esse medo ou sentir menos? Tá? Então, no primeiro momento, sentir menos medo já está ótimo. Tá? Então, é possível, eu não diria eliminar o medo de cara, mas diminuir vai possibilitar que eu possa fazer e com o tempo, né, esse medo pode se transformar em prazer. Eu era uma pessoa que tinha medo de falar em público, né? Tinha vergonha da minha voz ao microfone e hoje eu sinto muito prazer quando eu falo, né? Quando eu sei que o que eu vou falar vai ajudar as pessoas e as pessoas estão gostando, eu sinto muito prazer em falar em público. Né? Então, mudei o medo para prazer. Como é que se faz isso? Tem que mostrar para o sistema que aquilo ali não é aquilo que ele achava que era. O sistema não acha, né? Mas ele vai captando as informações, né? E vai dando significado e vai guardando aquilo. Então a gente tem que mostrar para ele que não é tão ruim. Como? Técnica do particionamento. Então a pessoa tem medo de falar em público, ao invés de colocar a pessoa para falar em público, a gente vai ter que condicionar o sistema límbico dela. Como que a gente faz isso? Conversa antes, né? Com ela mesma no espelho, se filma, né? Conversa com poucas pessoas. Acho que tem um ruído aí. É teu?
É. Tá. Então conversa com poucas pessoas, prepara um texto de pouco tempo, depois vai aumentando o grau de dificuldade para isso, né? Começar aos poucos, digamos assim, particionar, que nem tu falou, começar aos pouquinhos, particionando ele, é um jeito de diminuir Isto. e eliminar. Como é que elimina? Tu acha que uma pessoa sozinha ela consegue eliminar esse medo ou tu acha que já é um trabalho um pouco mais aprofundado? Então, às vezes, o que gera o medo é uma crença, tá? A pessoa acredita em alguma coisa e por acreditar naquilo, ela tem medo. O meu caso, eu acreditava que a minha voz ao microfone era uma voz muito aguda, que eu tinha voz de taquara rachada, que as pessoas não iam gostar. Tá? Uma vez eu fui numa palestra tua, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio na cabeça assim. Eu fui numa primeira palestra tua, tu imitava um radiador, um radialista, não? Não tinha isso? Tinha, né? Então, quando eu comecei a fazer eventos, né? Um amigo meu, eu expliquei para ele que eu tinha esse medo, e aí ele me ensinou a fazer a impostação da voz, deixar a voz mais grave. Aí eu fazia um evento em Tramandaí, né, chamado Tenda Petrobras. Aí eu pegava o microfone e falava assim: Tenda Petrobras, o seu lazer no verão. Próximo final de semana, torneio de vôlei de duplas, inscrições abertas a partir de segunda-feira. E aí essa voz um pouco mais encorpada, né, eu não sentia tanta vergonha, né, tinha ainda um pouquinho de medo. E aos poucos, depois eu adorava fazer e brincava e tal, né? Então, com esse princípio aí do particionamento. Aliás, ele serve para muitas coisas na vida, né? Uma das ferramentas aí muito utilizada dentro do processo de coaching, quando a gente olha algo, né, e aquilo ali é muito difícil de fazer, e até naquele momento é impossível de se fazer naquele momento, né? O impossível é possível que a gente particione ele, e aí ficam partes possíveis. Eu vou lá, faço uma parte, treino bastante aquela parte, depois vou para outra, vou para outra, vou para outra. Então, essa forma aí de particionar faz com que o nosso sistema límbico ele se adeque, ele se adapta, né? E aí depois a gente pode não sentir mais medo. Aí a gente pode dizer que eliminou o medo. Léo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, fugir um pouco do contexto, assim, mas eu quero poder trazer mais clareza pro pessoal e até promover o teu trabalho, que eu gosto muito dele, eu admiro muito tu como treinador, se ser muito sincero, eu carrego coisas muito importantes e levo para os teus treinandos, mentorados, e eu acho legal, assim, explica pro pessoal de forma, o que é PNL? Não precisa nem falar de forma simples, porque tudo que tu explica é de forma simples, é tão didático que até a minha filha vai entender aqui. Que legal. Bom, então a programação, a PNL, né, Programação Neurolinguística, ela estuda por que nós somos como somos. Então ela estuda desde a captação dos estímulos auditivos, visuais, sinestésicos, como a gente armazena isso, como a gente adquire crenças limitantes, possibilitadoras, e então a gente se programa, cada um tem a sua programação neurolinguística, tá? E a gente traz com essa programação aquilo que a gente acredita, o que a gente gosta, o que tem medo. E a programação neurolinguística também tem o conceito de que cada um tem a sua, que é o software do nosso cérebro, né? E tem o conceito do estudo sobre esse software. E estudando esse software, a gente pode fazer modificações, ou seja, reprogramação. Então, uma pessoa que tem medo de fazer tal coisa, a gente pode ajudar essa pessoa, auxiliar ela a se reprogramar, né? Mudando crenças, mudando hábitos, né? E ela ter um outro comportamento. Existem pessoas que acreditam que não são merecedoras de atingir sucesso na vida. Existem pessoas que acreditam que é muito difícil, né? Que ela não merece. Tem gente que acredita que veio na vida para sofrer. E aí as pessoas têm comportamentos inerentes àquilo que elas acreditam. Então, como é bom a gente entender, estudar PNL para mudar essas crenças. Com crenças possibilitadoras, não que garanta, né, que eu vá ter sucesso, mas aumenta muito a probabilidade de. Então, é bom a gente, né, entender que a programação neurolinguística ela nos traz muitas técnicas, seja para relacionamento, para venda, para atingir objetivos, para a gente entender mais por que a gente é como é, gosta do que gosta e promover essas mudanças, né? Léo, deixa eu... hoje, nesse momento, essa situação atual em que nós estamos vivendo, nessa quarentena, que dica tu daria para as pessoas que estão em casa, assim? O que é uma coisa legal dentro daquilo que tu já estudou, que tu ensina muito bem? O que tu poderia dar para o pessoal que está em casa? Talvez também, que eu vejo assim,
contextualizando um pouco mais, eu não assisto televisão há muitos anos, tá? Uhum. Mas a minha esposa, ela trabalha fora e no lugar onde ela trabalha tem uma televisão, então ela vem com bastante notícia pra dentro de casa. E cada vez que ela chega, eu vejo o... Até por não assistir, eu trago um conceito pra dentro de mim que eu digo assim, cara, hoje o medo ele é mais social do que do próprio vírus. Isso é a minha crença, né? Então, tipo assim, Uhum. parece que criaram uma pandemia, mas criaram todo um caos em volta do negócio que parece que ele é muito maior do que ele realmente é, na minha cabeça. Tá? Na minha Uhum. cabeça. E como é que tu vê isso para as pessoas conseguirem lidar com isso? Como é que é essa inteligência emocional entra nessa hora? Uhum. Bom, então, de uma forma bem didática, é muito importante a gente compreender que as coisas que acontecem, tá, são fatos. E esses fatos, tá, eles são neutros. Isso é muito difícil para quem ouve pela primeira vez acreditar, tá? Mas todo fato é neutro. Ele não é bom nem ruim. É um fato e ele é neutro. Então, a pandemia, deixa eu até contextualizar melhor isso, tá? Por quê? Por exemplo, uma morte, tá? Uma morte é bom ou é ruim? Uma morte é triste ou é feliz? É um fato e é neutro. Ah, Léo, mas uma morte é muito triste. Na nossa cultura é. Existem culturas que as pessoas morrem e eles fazem festa. Porque eles têm uma crença que a pessoa atingiu um outro nível, né, e ela evoluiu. Existem outros que têm uma crença que se a pessoa tirar a própria vida e matar a vida de mais uns 100, 150, né, no caso de um Espaço no homem-bomba, céu. ele vai ter ganhos com isso, né, vai ter vários benefícios por ter feito isso. Então a família até acha bom isso. Então o fato ele é neutro. E quando a gente capta um fato, seja ouvindo, vendo ou sentindo, a gente dá um significado. E esse significado que a gente dá para o fato tem a ver com a nossa história de vida, com a nossa PNL, com a nossa programação neural, com os nossos gatilhos emocionais. Tá? Então nós tendemos a fazer isso no piloto automático. Então, o que está acontecendo agora? Uma pandemia. Tá? Qual é o significado que a maioria das pessoas vão dar para isso? Possibilidade de morrer, tá? A pessoa morrer ou perder um ente querido. Então isso tem uma consequência negativa. 2, consequências econômicas. Vou perder o emprego, vou ficar sem dinheiro, vai ter escassez, tá? Então tudo isso é fato. E a maioria das pessoas, infelizmente, vão dar um significado para esse fato de uma coisa ruim. Vai diminuir padrão de vida de muita gente, vai diminuir qualidade de vida das pessoas, vai diminuir nível de felicidade das pessoas, um monte de efeitos, tá, normais em função do quê? Do significado que cada um já dá no piloto automático. Bom, agora vem a dica, tá? Se a gente conseguir acreditar que essa pandemia é um fato e que a gente vai usar esse fato para transcender, para ser melhor ainda. Né? Quantas pessoas sabem que a gente pode crescer na diversidade? Isso muitas pessoas sabem. Não, na diversidade eu posso crescer. Então, imagina que a pessoa já colocou na sua mente que ela vai dar um significado positivo para essa pandemia. Então, esse fato é neutro, tá? E eu vou dar um significado de oportunidade. Essa pandemia... Positivo. Positivo. Então, a todo momento, essa pessoa vai estar pensando, fazendo a pergunta, o que eu posso aprender com isso? O que eu aprendo com isso? Como é que eu posso melhorar? Tá? E um percentual pequeno, tá, de pessoas, infelizmente, vai ter uma vida melhor do que tinha antes da pandemia. Tá? A maioria vai diminuir. Tá? Claro que talvez, se a gente conseguisse fazer um processo... imagina se a gente tivesse algo assim de um nível de políticos, de um presidente. Imagina o presidente dando uma explicação. Imagina um presidente, um ministro, né, ou alguém contratado dando uma explicação, né, em horário nobre na TV para todo mundo que isso é só um fato e que o Brasil ia se unir e a gente ia usar esse fato para ter um país muito melhor. Tá? Podemos usar como analogia, Léo, o fato, aquela analogia que se faz do copo cheio e copo vazio? Cabe nesse momento? Cabe nesse momento? É como tu vai ver o copo, então. Sim. Imagina que existem vários exemplos de pessoas que, por terem passado dificuldade na vida, aprenderam com aquilo ali, valorizaram aquilo ali e se tornaram pessoas de muito sucesso. Tá? Outro caso para ilustrar isso é o seguinte. Imagina uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês e uma que ganha 5. Uma ganha 50 e outra ganha 5. Sem pandemia, sem nada, tá?
Aí aquela que ganhou 50 em função de uma crise na sua empresa, caiu, né? E ela agora ela só ganha 10 mil por mês. Lucrava 50 mil, agora lucra 10. E digamos que as duas eram pessoas que gastavam tudo que ganhavam, nem juntavam dinheiro, tá? Sim. E essa outra que ganhava 5, tá? Evoluiu, cresceu lá na sua empresa, foi promovida ou faturou mais e agora está ganhando 9. Essa aqui ganhava 50, baixou para 10. Essa aqui ganhava 5, passou para 9. Essa aqui ganha 1.000 a mais. Qual que é mais satisfeita? Generalizando. Aqui ganha 9. A que ganha 9. Pô, mas ela ganha 1.000 porque ela ganha 1.000 a menos, né? É a mesma coisa a pandemia para nós agora, né? A gente vinha num padrão de vida e pode diminuir. Então a gente pode estar mais insatisfeito. É Tá? contra-intuitivo, né, Léo? Mas ao mesmo tempo faz tanto sentido, claro, que eu já estudei isso, mas é totalmente, eu digo assim, dentro do que a gente tem como normal, dentro do que as pessoas têm como normal, é totalmente contra-intuitivo, mas faz total sentido. Então é exatamente o que tu tá falando também com o Paixão na Vida, porque às vezes a pessoa dá mais valor porque ela veio de baixo e às vezes ela tem um carro até não tão bom, vamos usar assim como exemplo, de 30 mil, mas o cara que ele tinha um carro de 100, ele tem um de 30 e ele fica infeliz, porque Sim. ele tá vendo o copo meio vazio. É mais ou menos Sim. isso que, trazendo, né? Isso. E junto com isso, então, entender que a pandemia é um fato, tá? E que cada um vai dar um significado para esse fato. Algumas pessoas que acreditarem, quiserem, pô, isso aqui é uma oportunidade, né? E ela vai ficar ligada, como que eu posso aprender? Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Tem gente que todos os dias já está lendo mais, está fazendo curso e está se tornando uma pessoa melhor, né? Parabéns. E outra coisa que ajuda bastante nisso, né? Então, tu pediu uma dica, vou dar duas, é entender também o processo de gratidão, tá? A gratidão, ela acontece de forma passiva assim. Quando a gente recebe um elogio, quando a gente ganha um presente, quando a gente tem consciência de que passou numa prova, se formou, alguma coisa assim, aí a gente tem um sentimento de que bom que isso aconteceu, que bom que eu tenho isso, que bom que eu faço isso, que bom que eu sou isso, tá? Então isso é a gratidão passiva. Sim. Então isso acontece ao natural com muita gente em alguns momentos. Bom, quando a gente tem o sentimento de gratidão, tá? A gente tem uma liberação lá na parte do sistema límbico de um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então muita gente só sente essa gratidão quando acontece algo, tá? Bom, sabendo dos benefícios da dopamina, nós podemos promover o que a gente chama de gratidão ativa, tá? Bom, gratidão ativa é assim, eu vou programar o meu celular para despertar 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. Quando ele despertar, é o momento para eu exercitar a gratidão. Eu vou pegar de 2 a 5 minutos e vou pensar naquilo que eu tenho, sou ou faço e que me gera uma coisa boa. Porque que bom que eu tenho um filho, que bom que eu tenho saúde, tá? E precisa ser acima de 2 minutos, tá? Para o nosso sistema límbico, olha que coisa interessante. Não importa se está acontecendo, se vai acontecer, se é mentira ou verdade. E a prova disso é que a gente sente emoção vendo um filme. Quando a gente assiste um filme, uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, em alguns minutos, ele acredita que é a gente que está lá naquela historinha. E aí, se o protagonista da história lá está quase morrendo, a gente pode sentir medo aqui, tá? Então, por isso que a gratidão ativa funciona. Então, eu posso pensar agora, parar agora, bah, que bom que eu tenho 2 filhos, que tem muita saúde, que bom que eu tenho onde dormir, que bom que eu tenho que comer, né? Se a gente exercita isso bastante, já dá uma vontade de fazer as coisas, dá mais energia, a gente trata melhor o outro e a gente tende a dar melhores significados para os fatos. Que aula, hein? Que aula. Obrigado. Então, mais de uma dica, na verdade, né? Mais de uma dica, mas foi uma aula, assim, eu gostei muito disso aí. E é bem importante eu falar isso, desculpa ter te interrompido, porque eu faço isso toda manhã e eu vejo que como o meu dia, ele começa melhor, sabe? Eu passei um período do tempo em que eu tava acordando atrasado, aquele negócio de, tô atrasado, aquela coisa toda, vou perder meu ônibus, tomar banho correndo, tomar café correndo, faço tudo correndo. Então eu comecei uma jornada que eu acordo antes. E a primeira coisa que eu falo, né, eu chamo de premissas, né? As minhas premissas, elas são exatamente para isso. Eu tenho um livro aqui, ó, que é onde eu escrevo
toda manhã, sou grato pela casa que eu tenho, sou grato por ter uma comida, sou grato por ter um teto, sou grato pela esposa que tenho, sou grato por... Então, e eu vejo como isso é legal, porque eu começo a minha manhã motivado, sabe? Grato por ter um emprego, porque nessa pandemia, até tipo, o que antes talvez para alguém que estava reclamando do emprego, agora ela está sendo grata, porque quantas pessoas não foram ou com salário reduzido ou foram para a rua. Então, é a gente agradecer, e tem algumas coisas que falam, né? Agradecer pelo que tem, para que assim, só assim tu tenha mais. Show. Tá? Então, juntar, né, o fato, o significado com o exercício da gratidão e entender, fechando nisso que tu disse agora, assim, a gente tem a tendência, né, a ficar feliz quando atingir tal coisa. No momento que a gente exercita a gratidão, a gente já fica feliz antes. E aí, esse ficar feliz antes é o quê? É combustível, é técnica para aumentar a performance e aumentar a probabilidade de chegar lá e atingir os objetivos. Ou resolver problemas também. Show de bola. Léo, pra gente encerrar, nas últimas vezes o Instagram acabou cortando a live, assim. Eu conto que a gente tem uns 10 minutos, tá? Pelo meu contador aqui tem uns 10 minutos. Eu queria que tu falasse pro pessoal assim, hoje tu tem mentores, tu tem pessoas onde tu busca conhecimento, tu te aperfeiçoa. Eu gostaria que tu dissesse assim, alguém que te inspira hoje, um pessoal assim, conhecer um pouco mais da tua intimidade. Quem é que te inspira hoje? Então, eu começo com meus principais inspiradores, os meus pais, né? Uhum. E aí depois na minha vida foi aparecendo, cada vez vai aparecendo um. Eu tive se tu me perguntar qual que é o principal, ele se chama Rogério Delagnese, mais conhecido como Pulga. Né? Eu comecei a trabalhar para ele como estagiário, depois virei sócio dele. Ele tem 15 anos a mais que eu. Foi um cara que me ensinou muito como pessoa, como profissional. Então, um cara que eu sou eternamente grato, né? Somos amigos até hoje. E então esse é um grande exemplo. E depois eu tenho assim pessoas que eu acabo vendo no YouTube, começo a seguir, né? Hoje eu gosto muito de assistir vídeos de política, né? Então eu vejo assim, quem são os políticos hoje que eu acho mais corretos e tal, né? Então dentro da área da educação, gosto muito do Anthony Robbins, né? Aqui no Brasil o Jerônimo Temel, o Masaru Gata também, né? São pessoas que eu gosto bastante. Léo, um livro que tu mais indicou? Mas deixa eu te falar ainda sobre mentores, tá? Desculpa. Tá? Só para concluir, no Conexão Alpha, eu tenho uma equipe, né, de pessoas que trabalham junto comigo e todos ali, né, são também meus mentores em alguma situação, né, de alguma parte. Mais um mentor entrando, mais mentores aí, a Monique, o Carson, né, foi meu professor na faculdade e hoje é colega aí nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Então, como é legal a gente estar sempre aberto a mentores, pode ter o mentor do dia, o mentor da semana, né? Rodrigo Oliveira também já trabalhou conosco, o Alex, somos uma galera aí a Fernanda do handball. Uma sugestão até que eu dou para as pessoas que me procuram, eu digo assim, né? Tenha mentores para diversas áreas da tua vida, né? Porque eu acredito que não tem um ser perfeito, entre aspas, assim, tem alguém que pode ter uma plenitude aparentemente alta, mas sempre assim, busca um cara no físico, né? Na aparência, busca um cara na família, busca um cara que seja desenvolvimento pessoal na área de finanças, eu acredito muito nisso. Uma pergunta para ti agora. Livro que tu mais indicou? Ou um livro que tu sempre recomenda para alguém assim, que livro eu devo ler? Sempre diz para alguém ler. Dependendo do que a pessoa me diz, né? Tem um livro mais específico, mas eu gosto muito de indicar os 2 livros do Anthony Robbins, né? Desperte seu gigante interior e O Poder Sem Limites. E O Poder Sem Limites, deixa eu ver aqui. Que é outro desse mesmo nível. E um que eu tenho indicado bastante também é O Poder da Ação. Do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira, né? Uhum. O livro do Jerônimo Temel também. Nem sabia que o Jerônimo tinha livro. Ele tem um livro que é de administração do tempo e melhor performance. Uhum. Show. E depois, o Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que foi o livro que eu mais indiquei na vida. Porque eu li ele cedo, né? Então, Quem Mexeu no Meu Queijo também é um livro que eu gosto de indicar para adolescente, assim, acho bacana.
Então tem vários livros aí. Beleza. Tecnicamente, Posso dar um alô aqui pro Alex, com pro certeza. Rodrigo, pro Daniel, Com pro certeza. Fica à Carson, vontade. pra Fernanda do handball, pra Monique, o Alex aqui, o Luiz. Pessoal, um abração para todo esse pessoal, hein? Façam perguntas, por favor. Façam perguntas pro Léo aí, quem tá na live, pra gente aproveitar esses Ó, minutinhos. o Daniel tá indicando um livro que o Carson me deu de tenho. presente. Mais Mais Esperto Certo. que o Diabo. Eu tenho e adoro esse livro aqui, ó. Tá aquele aqui, ó. E o Rodrigo tá nos lembrando aqui o do Jerônimo Temer, Produtividade para quem quer tempo. O livro do Jerônimo. Livro que eu gosto muito, gosto mesmo, é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Show. Um dos E meus tu ainda favoritos. lembra da filosofia do sucesso? Mas é claro, eu tenho ela aqui do lado da minha parede aqui, ó. Legal. Eu gosto de duas partes da filosofia do sucesso, que é quando a gente quer alguma coisa, tá? Não adianta só querer, né? Tu tem que acreditar e tu tem que programar, né, o teu estado emocional para aquilo. Então, quem cativa a vitória, e também, né, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. Então a gente tem que ter essa crença, né, de que vai conseguir, de que vai chegar. E quando a gente acredita, não é garantia de conclusão, né, de chegar lá. Mas a Sheila está falando como esquecer aqui a filosofia do sucesso, né, uma grande filosofia. Então, mas aumenta muito a probabilidade quando a gente acredita, né, que chega lá. Uma coisa que eu estou trabalhando bastante é a questão de compreensão das coisas, né? Eu acredito, pelo menos na minha criação, as coisas foram muito ditas e não compreendidas. Então, em um determinado momento eu comecei, e foi depois que eu fiz o coach contigo, a ler, né? Ler a filosofia e entender assim, cara, o que significa o espírito, né? O espírito, o que é o espírito acreditar, né? O que eu tenho que... Então, eu li, cara, não, eu tenho que acreditar com convicção, eu tenho que ter fé, não é acreditar, não é acreditar assim, um dia eu vou tal. Não, eu sei que eu vou. A minha interpretação, né, desse que é o estado de espírito, né, para mim é o sistema límbico. Então, não adianta só tu querer, tu tem que querer, né, e tem que ter o estado de espírito, tem que condicionar o teu sistema para chegar lá, né? E é bem isso assim que eu vejo que... Acho que eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver. Alguém fez uma pergunta. Olha aqui, o que é isso? Esse aqui, Léo, é um síndico, tá? Que é na verdade, o Wagner, ele é meu amigo, ele é um síndico e ele falou assim, eu preciso de alguém que escreva um livro para adição de inteligência emocional em condomínios. Claro, os condomínios agora com essa pandemia deve estar o caos, as pessoas em casa, muito conflito, acredito eu, né? Então, acho que é mais nesse sentido que ele deve estar citando aqui. Sabe que eu já escrevi um texto sobre isso? Um amigo meu tem uma imobiliária chamada LCD, o Marcelo Décimo. Sim. E o Marcelo Décimo, ele faz como é que se diz? As reuniões lá que tem, né? Sim, reuniões de conselho. Reuniões de conselho e assembleias. Assembleias, isso. E aí ele colocou no site dele um texto falando sobre essa questão, né? E é muito importante a gente entender, dentro dessa questão de condomínio, a empatia, né? Que é essa capacidade não só de se colocar no lugar do outro, mas entender que cada um é do jeito que é, tendo em vista as suas experiências de vida, e a gente saber conviver, né? E entender que às vezes o meu barulho aqui está afetando o outro lá, e com essa história de ficar mais em casa, todos esses problemas aí se multiplicam, né? Então, quanto mais tempo em casa, mais empatia a gente deve ter. Show. Vou tirar uma foto, Léo. Vamos. Vou tirar uma foto aqui, vou tirar os comentários para tirar do teu rosto, né? Tirar uma foto. Se quiser tirar uma aí, pode ficar à vontade. Eu vou tirar uma aqui. Tirei. Show de bola. Léo, acredito que nós estamos nos minutos finais. Tem algum recado que tu queira dar pro pessoal? Se alguém quiser encontrar o Léo Berlés, como é que faz? Quero conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional, quero conhecer mais sobre coach, quero me aprofundar em PNL, como é que faz? Eu sei que hoje nós estamos em um outro cenário, né? Mas sim, quando isso tudo voltar ao novo normal, como é que faz para te encontrar? Só seguir aí nas redes sociais, né? Ali a gente vai divulgando quando a gente vai ter curso. Nós teremos em breve aí cursos online também. Então, se quiserem seguir no Facebook, no Instagram, Léo Berlés, sejam todos muito bem-vindos. E fazemos essa conexão aí. Beleza. Pessoal, eu pedi para vocês, então, agora o momento merchan, digamos assim, né?
O Sucesso Simplificado foi um canal, tá, Léo, que a gente criou com mais 2 amigos, nós somos 3 sócios. A ideia era exatamente isso, trazer esse conhecimento de forma generalizada para o desenvolvimento pessoal, para o mercado. Porque tem muita gente, eu falo até por mim, que ficou um pouco confuso, foi buscar de tudo um pouco, não sabia por onde começar, e teve outras pessoas que também vivenciaram isso. Então, 3 amigos, 3 jovens, digamos assim, que se uniram para trazer esses conceitos de como que é o sucesso, como que eu preciso me desenvolver. A gente sabe que é uma coisa particular de cada um. Então, a gente tem aqui algum conteúdo que a gente vai soltando sobre Meta Smart, sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional. E a ideia é essa. E eu queria, de coração mesmo, te agradecer, porque eu estava até com vou dizer assim, um receio. Ah, vou convidar o Léo, será que ele vai topar, né? Um cara da autoridade dele, falar comigo no Sucesso Simplificado, mas eu falei assim, não, cara, eu preciso vencer essa barreira, eu vou convidá-lo o máximo que... É vendedor, né? Eu sou vendedor. O não eu já tenho. Então, eu vou ali convidar ele, porque eu tenho certeza que é uma pessoa que vai agregar muito pelo conhecimento que ele tem. Afinal, quantos anos, Léo, mesmo ao total de desenvolvimento pessoal, assim? O que tu já tem aí nesse mercado? É que assim, eu considero que desde de infância essa história da educação é muito presente na minha vida, tá? Mas em 2003, né, que foi quando eu fiz o Empretec, que deu aquela chacoalhada e eu comecei a... dá para dizer assim, tempo. 17 anos que eu tô focado assim, em inteligência emocional, em desenvolvimento pessoal. Show, show. Vai cortar a qualquer minuto, tá? Eu queria que tu falasse pro pessoal, tenho aqui umas vontades. Quantos cursos em média tu acha que fez, assim? Quanto? Se você colocasse em números. Para mim, a formação, ou que eu já ministrei? Não, a tua formação. Tá, na minha formação, eu já fiz uns 50 cursos, eu acho. Meu Deus. E quanto investimento? Eu acho que uns 400 mil. Bom. Porque tem, por exemplo, esse curso em São Paulo tem que pagar o avião, sim, tem que hotel, pagar a hospedagem, né? Comida, né? Agora, recentemente, assim, mais barato, mas naquela época lá, 2003, 2005, lá a coisa era um pouquinho mais cara, né? Sim, andar de avião não era tão simples. Eu também não cheguei ainda nessa casa de investimento, né? Mas a gente sabe, assim, o conhecimento ele tem um preço, né? Tu tem faculdade? Não tenho faculdade. Tá. Só a faculdade já é uma grana, né? Vai contabilizar de 50 a 100 mil, dependendo do... Não tenho curso, faculdade, né? Mas eu sei que... E eu falo às pessoas, o conhecimento ele não tem preço, né? Ele tem um valor, então a gente tem que se dedicar para ele, tá? Vai cortar daqui a uns 20 segundos, ele deve cortar um pouquinho antes. Te agradecer novamente. Muito obrigado, foi uma aula aqui e o Sucesso Simplificado agradece. Pessoal, sigam nós nas redes sociais. A gente agradece a presença de todos vocês. E, Léo, tenha um bom final de semana. Fica com Deus. Muito, muito, muito obrigado, tá? Então, façamos um ótimo final de semana. Gratidão pelo convite. Que seja o primeiro de muitos aí que a gente consiga se conectar com mais pessoas e possa fazer um mundo melhor aí com mais inteligência emocional. Valeu. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, bom final. Passamos um ótimo final de semana. Valeu, Alex, Luiz.